Conhecer a si mesmo é respeitar quem você é. Oi, eu sou a Cláudia Cortes, terapeuta da fala, e este é o 5º episódio da 10ª temporada do Pode Valorizar. Junto comigo, a cantora e pesquisadora Josane Pimenta e o musicista Carlos Nascimento. Eu assisti um vídeo que o jornalista negro fala que agora estamos vivendo um new momentum. O new momentum em latim. Em latim. Porque no new momentum você tem uma capacidade de maior criação, de mudança, e isso é muito interessante porque um amigo me contou que na história da arte na Itália, quando os grandes pintores desabrocharam, também foi chamado de new momentum. Uau. Então, isso é muito legal para a gente pesquisar, para a gente viver, porque um new momentum muda a nossa atitude, muda a nossa voz. This is the moment, this is the day, when the momentum and the moment are in rhyme. Continua, please. Every endeavor I have made ever is coming into play. It's here now today. This is the moment. É aqui e agora. Isso é do musical Jekyll and Hyde. Agora é o momento da decisão mais importante. É agora. Tem um livro que diz assim: é bom pensar no passado e aprender com o passado. Livro do Spencer Johnson. Eu não vou falar o nome aqui, porque eu fiz um vídeo que eu leio esse livro. Não vou falar. É bom para mim pensar sobre o passado e aprender com o passado, mas não é bom para mim estar no passado, pois é assim que eu perco o meu eu. Também é bom para mim pensar sobre o futuro e me preparar para o futuro, mas não é bom para mim estar no futuro, pois é assim também que eu perco o meu eu. Quando eu perco o meu eu perco a coisa mais preciosa da vida. Então esse new momentum vem com tudo. Que é o agora, né? É. Que é o agora. E assim, eu acho interessante a gente falar desses movimentos, né? Mas eu acho que a gente pode aproveitar também e ver o que você está vivendo, né? Porque Exato. esses new momentums, independentemente do que está acontecendo com o mundo, você é um ser que está em transformação, em constante transformação. Isso é muito importante, né? Exato. Então, e você ter consciência para o seu new momentum. Exato. Esse é o principal. Exato. O eu, né? Porque se eu tô ligado no passado, depressão, né? Que fizeram comigo, ou ansioso por um futuro que ainda nem aconteceu, você não tá no seu... No agora. No agora. E você não vai aprender nada e nem construir nada, né? Então isso é muito forte. E tomar cuidado, né? Porque as ferramentas sociais, mídias, são como uma faca. Ótimo para você fazer coisas importantes, mas extremamente perigosas nas mãos erradas. Ferramentas perigosas em mãos erradas. Acho que tem a ver com o que você falou. Foi o que eu senti quando você disse aí. Depende do new momentum, né? Porque existem vários new momentums aí, pessoas que prejudicam a si mesmo e, consequência, prejudicam o outro. Aí essa consciência de si é muito importante. E eu acho que se você é consciente de quem você é e da função que você tem naquele meio, isso vai passar para as outras pessoas que estão à sua volta. Eu acho que é assim, né? Então, cuide primeiro do seu eu, para depois você não cuidar do outro eu. Né? Isso é importante. Mas, enfim, de você transmitir essa coisa boa, né? As coisas boas que você tem para compartilhar com os outros. Né? Então comece com o seu. A gente só pode cuidar da gente em primeiro lugar, Exato. não é? Respondo por mim, é minha responsabilidade. Aí a gente entra num outro assunto, assim. Num outro assunto. Me vem Hugh na cabeça, o psicólogo havaiano que ensina o Ho'oponopono. Ele dá um recado para os terapeutas no livro lá, Limite Zero. Terapeutas, nunca se tratou do seu paciente, né? É sempre você. A única maneira que você tem de ajudar o seu paciente é pedindo perdão pelo problema que ele trouxe a você. Ah, mas o problema não é meu. Veio até você. Você é responsável. Você tem que pedir perdão, você tem que se curar desse problema, que a única chance que você tem é inspirá-lo a cuidar dele. Olha isso. É muito forte. E assim, tem uma coisa que dentro da música e do ensino do canto também eu tento prestar muita atenção, né? Porque muitas pessoas às vezes estão
preocupadas com o outro, né? Enfim, e aí eu acho que a gente tem que ter essa consciência do eu, de quem eu sou. E quando essas pessoas chegam até nós, você tem a consciência de que você não sabe nada dessa pessoa e que existem coisas ali que você não sabe. Então, você respeitar aquela pessoa que chega até você nas coisas mais simples, né? E às vezes a gente não tem esse feeling. Exato, não dá esse clique, né? Eu, assim, ultimamente eu tenho pensado muito nisso, de você pegar um aluno e você olhar para ele, claro, você trabalha a voz dele, mas no fim das contas você está trabalhando outras coisas também e ter respeito a quem aquela pessoa foi ou viveu, enfim, respeitar o passado, né? E ajudar aquela pessoa a estar agora no presente e melhorar. Então, eu acho que também o mundo seria um mundo diferente se a gente tivesse essa atitude para com o outro, uma atitude de respeito, né? Como eu vivi várias coisas, vocês dois viveram muitas coisas que eu não sei, né? Então, você respeitar o outro com amor, a gente teria uma sociedade diferente da sociedade que a gente tem hoje, né? De julgamento, né? De muito julgamento. Exato. E que é uma coisa que nas redes sociais acontece muito, né? Então, assim, você quando... né, faz uma postagem, quando você se pronuncia, você também tem que estar pronto, porque vem o julgamento. E o julgamento, ele pode ser muito mal, assim, muito... Né? Então, essa situação toda é bem delicada, né? A professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, sim, uma ótimo, mestra, minha mestra, ela tinha um professor, ela conta a história, que o professor dela, eu não sei se era dela ou se ela estava contando a história de alguém. Vamos supor que é dela. Toda vez que perguntavam algo para ele, esse professor de filosofia baixava assim, colocava a mão no queixo e baixava o olho. Aí um dia ela perguntou: professor, por que toda vez que alguém te pergunta alguma coisa, você abaixa a cabeça assim? Eu abaixo a cabeça para tentar tirar o meu raciocínio, para não adulterar a pergunta que a pessoa fez para mim. Nossa! Para respeitar aquele momentum. Sim. Nunca me esqueci disso. E é muito fácil a gente julgar, né, Josane? Muito. É muito fácil. Então... E Jung corrobora com isso quando ele diz: saiba todas as técnicas, aprenda eu amo essa tudo frase. que tiver. É assim, conheça todas as técnicas, estude, mas na hora de atender, conversar, estar com um ser humano, seja um outro ser humano. Seja apenas um ser humano. Que aí você está genial, igual. Genial. E isso a gente coloca assim, na voz, né? Na música, na interpretação, na performance. Você estuda, faz todas as coisas, mas na hora do vamos ver lá, quem é você? É você. Se você tentar fazer uma outra coisa, não vai dar certo. E também respeitar esse momento, esse eu que é ali naquela hora. Exatamente. Né? Que é a coisa mais difícil, às vezes. Nós três somos profissionais que escolhemos a voz para ser nosso objeto de estudo, nosso amor, nossa dedicação em áreas diferentes. Então, eu queria perguntar para vocês como é que vocês cuidam da voz, como você prepara da sua própria voz, você e Josane. Bom, o canto estava sempre presente na minha vida desde criança. Eu lembro do meu pai, ele tinha um daqueles comércios que vendia tudo, né? Desde cimento até pão, mais ou menos isso. Boneca, pirulito. E tudo, era uma confusão, assim, pedia qualquer coisa que tinha lá naquele lugar. Era o comércio do meu avô, e aí tinha a parte do bar. E imagina, eu entrei na escola, né, no jardim de infância, e aprendi as músicas. Nossa, eu cantava, mas era com tudo. E aí eu lembro do meu pai me levantar, pum, colocava na banqueta, e eu cantava o repertório inteiro e voltava. Então, o canto sempre esteve presente, né, na minha vida. E aí eu acho que aconteceram umas coisas muito especiais. Porque, claro, a gente faz aula, a gente tem vários professores, alguns te ajudam, outros nem tanto, né? Isso acho que acontece com todo mundo. Mas eu tive alguns momentos muito importantes. A maternidade, ficar grávida, assim, ter o meu corpo transformado e cantar com um barrigão de 8, 9 meses. Praticamente impossível. É uma diferença. Mas eu cantava, e usava salto, vamos embora, né? Tem que fazer o que tinha que ser feito. Isso foi muito interessante, porque como, né, você tá com essa criança ali no seu ventre, não tem muito como você tensionar
sei lá, eu relaxei, assim, quando eu tava grávida. Porque... Era o que a gente tinha pro momento. Exato. Então, assim, né, você tá com aquele barrigão lá e eu acho que várias das tensões que eu tinha, que as tensões são importantes no canto, né? As tensões, tanto as que precisam ser feitas e as que não precisam ser feitas, que estão lá para atrapalhar. Que ser tiradas. Exato. Aquela faxina que você tem que fazer. Então, eu acho que esse foi o primeiro momento, né? E depois, na outra vez que a gente conversou, eu falei dessas figuras femininas. Eu perdi minha mãe, depois eu perdi minha orientadora, depois eu perdi minha professora de canto. Tudo assim num período de 2, 3 anos. Então, de repente... Aliás, a sua orientadora perdemos juntos, né? Porque ela juntos. era também minha orientadora. Então, eu me vi sozinha, órfã né? Do não feminino. Tinha mais... Exato. Não tinha mais a minha mãe e não tinha 2 figuras importantes. E aí eu senti também uma coisa, assim, claro que existe também o luto, né? Porque não tem mais aquela pessoa para te ajudar tecnicamente, mas existiu também, no meu caso, uma liberdade. Porque eu também sou professora de canto. Então, eu me deixei, assim, ser minha própria professora de canto. Isso é incrível. Isso é muito legal. Porque aí, eu tenho a minha interpretação, né? Eu sou aquela Josane que veio lá de Joinville e eu sou eu. Então... Hoje a Josane canta com liberdade. Exato. Porque, assim, dentro da academia também, e eu acho que a música erudita traz isso muito fortemente. Rigorosa. Assim. Exato, que é rigorosa, que é naquela caixinha, assim, e você não sai dali. Então, isso às vezes traz também amarras, né? E quando eu me vi sozinha, foi um momento também de redescoberta, né, da minha voz e pensar sozinha, como eu quero fazer essa interpretação, não como a minha professora quer que eu faça. Né? E claro, eu devo tudo que eu aprendi, quem eu sou hoje, eu também devo a elas. Mas também é importante você ter aquele momento consigo mesmo de seguir e, o que você quer fazer? E aí você vai. Então, eu estou numa fase assim gostosa que, por enquanto, talvez, às vezes eu ainda peço para pessoas me ouvirem, mas eu hoje em dia, assim, tô sozinha, digamos assim. Eu tenho me deixado muito mais livre, né? Isso é uma coisa que aconteceu que é muito legal. E o que vem junto disso? Vem a interpretação, vem a Josane mulher, mãe de 2 filhos, já viveu muita coisa, e aí você está lá, você está no momento presente e você fala, essa aqui sou eu através dessa voz aqui. Então, vamos que vamos. Já que é para ir, você pode presentear a gente com algo da sua interpretação? O que vem na sua cabeça de música que você fala, cara, essa sou eu? Eu posso fazer uma colocação antes? Pode. Eu participei do começo da sua libertação, porque ela tinha acabado de fazer um doutorado em música erudita, em canto erudito, que ganhou até um prêmio. Essa mocinha aí é premiada, gente, o trabalho de doutorado dela. E ela foi fazer, como a gente disse, o Into the Woods. Into the Woods. Into the Woods. É uma bruxa. Você foi a bruxa. Foi a bruxa. Você imagina a colocação vocal dela na academia, cantando Camargo, Guarnieri. Vai fazer uma bruxa. E ela, o que eu faço? Eu falei, esquece a técnica. Concentra no texto, fala o texto. O que essa bruxa diz? E ela conseguiu. E hoje ela virou uma bruxa que solta mesmo, né? Que solta, que canta. Hoje em dia tem várias bruxas. Tem várias aí bruxas, dentro, né? exatamente. E hoje ela canta com uma liberdade muito incrível. Mas, nossa, Cláudia, é difícil essa sua pergunta, porque eu tenho umas fases de umas músicas que me acompanham. Às vezes eu volto, ou eu acho uma música nova e falo, nossa, olha essa letra aqui. Qual é a fase atual? Então, a fase atual é uma canção que eu gravei, que ela diz assim que para recomeçar é preciso força. Uau! Para o primeiro passo é preciso chão. Para saborear o sabor da vida, pão. Para sorrir de novo é preciso graça. Para cantar a fé é preciso amor. Para se renovar é preciso o espinho e a flor, pétala de alegria e algum sereno de dor. Nada há que venha e nos separe do imenso amor que se revelou. Não há noite ou sombra que apague toda a cor. Não se esquece a voz de quem se ama
Não se cala a voz do cantador. A gente falou dessa canção a outra vez, né? E essa canção tá super comigo porque é sempre esse recomeço. Eu tô sentindo que agora é uma fase de recomeços e que eu preciso dessa força. E agora eu vou cantar a segunda parte dessa canção. Para brotar a vida é preciso terra, para buscar o céu é preciso sol, para saber o mar e o sabor dos ventos, sal. Para se navegar é preciso leme, luz de uma estrela guia na imensidão, riso de correnteza e força viva na mão, linha no horizonte, na memória, canção. Nada que venha e nos separe do imenso amor que se revelou. Não há noite ou sombra que apague toda cor. Não se esquece a voz de quem se ama. Não se cala a voz do cantador. Cantador. Do meu amigo Gladir Cabral. Essa frase, né? Não se esquece a voz de quem se ama. Isso é assim, é tão bonito. E aí eu volto de novo a citar essas três mulheres muito importantes na minha vida. Minha mãe se chamava Leonida Koenig. Minha última professora de canto, Lenice Prioli. Minha orientadora, Marta Herr. 3 mulheres fortes e que me inspiraram e que me inspiram até hoje. Não se esquece a voz de quem se ama. E elas estão aqui comigo. Através dessa pessoa que eu sou hoje. Então, nossa, essa é a muito música. lindo. Eu lembrei de um podcast onde a Michelle Obama fala que a voz do pai dela sempre está na mente. Então, isso é tão legal, não é? Uau. Você ter a voz. Existe a nossa voz interna, que pode falar coisas muito legais, mas também pode detonar com a gente. A gente pode se tornar nosso melhor amigo ou o pior inimigo, dependendo do que você fala para você mesmo. E existem pessoas que colocam frases, palavras, música, que eternizam a voz na nossa cabeça e, de repente, dão força pra gente. Então, isso é muito legal. No próximo bloco, a comunicação da nova geração. Não perca!